Olá, gente, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o Dini Taus e aqui no Círculo de Brigantia, nos festivais, eu falo de mitologia grega, né? E queria aproveitar, agradecer ao Cláudio e à Patrícia por mais esse convite, agradecer ao Círculo de Brigantia e a vocês que estão aqui assistindo a gente, tá? Nesse Festival das Fadas, eu vou falar de ninfas e sátiros, né? Então, começando pelas ninfas, quem são, né? As ninfas são seres da natureza. Elas eram consideradas divindades menores pelos gregos, né, dentro da mitologia grega. Divindades menores ou secundárias, mas isso não significa menos importante. Significa só que, em relação aos deuses olímpicos, elas têm menos poderes e elas não vivem no Olimpo, né? Como representações da natureza, né, como divindades ligadas à natureza, elas vivem nos bosques, né, próximos aos córregos, aos rios, né? E a gente tem um número muito grande de ninfas, que a gente vai ver a seguir, tá? Etimologicamente, a palavra ninfa significa mulher jovem, moça, né? Moça jovem. E elas são, segundo a gente lê em alguns livros, por exemplo, no Junito Brandão, elas são reminiscências dos cultos matrilineares. Ou seja, aqueles cultos que tinham por figura central a deusa Terra, né? A Terra como a grande deusa mãe. Então, elas seriam faces da Terra, né? Em suas diversas manifestações, né? Nos bosques, nas águas, nas montanhas, etc, né? Normalmente, a gente divide as ninfas em dois grandes grupos: as ninfas aquáticas, que são aquelas ligadas às águas, e as ninfas telúricas, que são aquelas representadas, né, que representam, a Terra. A gente pode dizer que as ninfas representam aquela fronteira entre o elemento úmido, a água e a terra, aquele momento em que a água e a terra se unem e a terra é fecundada e está pronta para reproduzir, tá? São mortais, as ninfas não são seres imortais. Algumas têm uma longevidade muito grande porque o elemento ao qual elas estão ligadas é um elemento que não perece, né? Mas como elas são representações da natureza, né? Vamos dizer que elas estão ligadas a esse ciclo da natureza que se renova todo o tempo. Então, elas não são imortais, elas não duram para sempre, elas têm uma grande longevidade, mas elas podem ser sim feridas, elas podem morrer por outras causas, né? As dríades, por exemplo, que são as ninfas que estão ligadas às árvores, elas morrem quando a árvore que elas habitam morre, né? Ao mesmo tempo, diz-se que uma árvore só pode ser abatida se a ninfa que habita ela consentir ou abandonar a árvore onde ela habita, né? Já que eu tô falando, né, das dríades, vamos falar dos outros tipos de ninfas também. A gente tem, né, dentro das ninfas que estão ligadas às águas, as oceaníades, que são as filhas de Oceano e Tétis, que são as ninfas que habitam o mar, que representam a imensidão do mar, né? A vastidão. A gente tem também as Nereidas, que são as filhas de Nereu e Tétis. Dóris, desculpem. São as filhas de Nereu e Dóris. Nereu é o velho do mar, a divindade que habita as profundezas do mar. E Dóris é uma oceaníade, filha de Oceano e Tétis, como eu falei antes, né? Então, essas ninfas representam o mar profundo. As potâmias são as ninfas dos rios, que habitam os rios e os córregos. Elas podem ser filhas de uma divindade fluvial ou serem designadas para aquele rio. A gente tem as náiades, que são ninfas das fontes, dos lagos, das águas doces e paradas em geral. Temos as oréades, que são as ninfas das montanhas, as ninfas dos bosques. E essas duas categorias, vamos dizer assim, geralmente fazem parte de divindades, né, do séquito de divindades femininas ligadas à natureza, como, por exemplo, Ártemis, né? Temos as dríades, que eu falei ali no início, que são as ninfas das árvores em geral.
E um grupo muito específico de ninfas das árvores, que são as ramadríades ou amadríades, que são as ninfas ligadas aos carvalhos. Por que importantes? Porque o carvalho é uma árvore muito importante dentro da mitologia grega. A árvore ligada a Zeus, né, que representa a força, a permanência, a estabilidade. Então elas eram muito reverenciadas, né, dentro dos cultos gregos. Né? Um outro grupo bem específico de ninfas são as Melíades. Né? Elas surgem bem no início, antes até das divindades olímpicas, né? E elas são geradas a partir do sangue de Urano que fecunda a Terra. Para quem não lembra, Urano é destronado por Cronos, né? Cronos corta, vamos dizer assim, as partes pudendas do pai, e do sangue que jorra da ferida, né, a Terra é fecundada e dá origem a um grupo de criaturas, entre elas as Melíades. As Melíades são ninfas associadas aos freixos, então a gente pode dizer que estão dentro do grupo das Dríades, mas são um grupinho separado, né? E os freixos são árvores ligadas aos entremundos, né? Tipo como os salgueiros, né? São árvores de grande durabilidade e por isso as flechas dos guerreiros eram confeccionadas a partir da madeira dos freixos, né? Também ninfas muito reverenciadas para poder abater a árvore e usar a madeira para fazer as flechas, era preciso contar com a permissão da ninfa que habitava a árvore. As ninfas, por serem seres ligadas à terra, né, e à natureza, elas tinham o dom da profecia, eram também consideradas nutrizes de deuses e heróis imortais, e algumas tinham o dom da cura também, né? A gente tem vários mitos ligados às ninfas e a divindades imortais. Eu não vou conseguir elencar todos, mas eu vou tentar fazer um resuminho, né, de algumas ninfas que são bem importantes dentro da mitologia grega. Por exemplo, Filira, né, que junto com Cronos são os pais de Quiron, né, o grande centauro, educador e cuidador de deuses imortais e heróis, né? Reis e heróis passaram, né, pela tutela, né, de Quiron. Filira também é considerada uma grande mãe, né, uma nutriz e uma educadora de deuses e heróis, né? A gente tem Toosa, que junto com Polifemo vai dar origem a... Desculpe, junto com Poseidon vai dar origem a Polifemo, e aqui eu não vou fazer comentários porque eu não quero ser bipada, né? Temos a ninfa Coronis, que com Apolo, né, vai dar origem a Asclépio, o deus da medicina, né? Ela tem um destino um pouco trágico, porque como ela era do cortejo de Ártemis, ela deveria guardar a sua virgindade, mas ela é seduzida por Apolo, acaba ficando grávida de Asclépio e não tendo um final muito feliz. Mas Apolo consegue resgatar o filho do ventre de Coronis e ele se torna o deus da medicina. A gente ainda tem com Apolo Daphne, né, que era uma ninfa dos bosques, e ela é perseguida por Apolo porque, como Apolo zoava muito Eros, né, ele, para se vingar, ele atinge Apolo com uma flecha de amor e a Daphne com uma flecha de aversão. Então o deus era completamente apaixonado por ela e ela fugia dele, né, loucamente. Até que, vendo que ela estava sem escapatória, ela pede aos deuses para ser salva e os deuses transformam ela numa árvore, num loureiro, que é a árvore que vai ser dedicada a Apolo depois, né? Outra ninfa que não tem um destino muito feliz é Calisto, também do séquito de Ártemis. Ela é seduzida por Zeus e por isso ela é transformada por Ártemis numa ursa. Ela tem um filho, Arcas, que vai se tornar um grande caçador, e o mito conta que quando ele estava prestes a atingir a mãe com uma flechada, e ele não ia errar porque, né, como grande caçador que era, os deuses se apiedam e dizem que ou Zeus ou a própria Ártemis, né,
transformam os dois em constelação. Ela vai ser transformada na constelação da Ursa Maior, ele na constelação da Ursa Menor, que a gente vê nos céus do hemisfério norte, né? A gente tem ainda a história de Eco, que era uma ninfa muito tagarela, e a quem Zeus dá a incumbência de distrair Hera, enquanto ele perseguia as ninfas, né, livre, leve e solto. Quando Hera descobre esse estratagema e descobre que a coitada da menina estava ali, né, para enrolar ela enquanto Zeus saía para dar suas voltinhas, ela condena a ninfa a não poder mais falar, mas só repetir o final de todas as palavras. O que para a ninfa se torna um pequeno desespero, porque ela se apaixona perdidamente por Narciso e não consegue expressar o seu amor. E aí ela acaba definhando, e dela só sobra a voz, né? E esse seria o mito que fala da origem do eco que a gente escuta nos vales, nos lugares vazios. Seria a voz da ninfa repetindo tudo que a gente fala, né? Por último, a gente tem duas importantes também, que eu vou falar bem rapidinho. Uma é Syrinx, que é uma ninfa por quem Pan era completamente apaixonado, só que ela, completamente desesperada, foge dele à beça, até que ela, perto de um rio, né, se não me engano, o rio Ladon, ela pede para o rio ajudá-la e salvá-la da perseguição de Pan, e ele a transforma nesses canicinhos, chama-se junco, né, esses caniços que nascem à beira do rio. Pan fica muito entristecido, e para fazer uma homenagem à ninfa, ele colhe 2 caniços e constrói essa flauta que ele dá o nome de Syrinx ou Siringe, né? Essa flautinha de 2 caniços que a gente vê às vezes nas representações gregas, né? E a última que eu vou falar é a ninfa do rio Estige. Ela é uma oceaníade, né? E ela presidia esse rio. Zeus a premia porque tanto ela quanto seus filhos, se não me engano, na titanomaquia, ficam a favor dos deuses olímpicos. E ele dá a ela o poder de ser a patrona dos julgamentos, né? De velar sobre os julgamentos. Então, todos os julgamentos feitos nas águas do rio Estige não podem ser quebrados. Se, porventura, uma divindade fizesse um juramento naquele rio e quebrasse, ela ficaria 1 ano sem poder consumir nem néctar, nem ambrosia, que são a bebida e a comida dos deuses que mantêm a sua juventude, o seu vigor, a força dos seus poderes, né? E é por isso que Zeus não pode recusar quando Sema ele pede para que ele se mostre em toda a sua epifania, porque ele tinha jurado satisfazer todos os seus desejos e cumprir todas as suas promessas a ela, né? E agora eu vou falar rapidinho dos sátiros. A gente não tem muita informação, muitos mitos envolvendo os sátiros, né? Quem são eles? São divindades da natureza, e a gente pode contrapor as ninfas como a força masculina de reprodução da natureza, de fecundidade da natureza, né? Se as ninfas são a fecundidade feminina, os sátiros podem representar essa força fecundante masculina da natureza. Eles estão muito ligados aos sectos de Dionísio, né? Sileno, que é o grande rei dos sátiros, é filho de Dionísio, e eles estão sempre, né, envolvidos nos bosques, muito ligados às forças verdes dos bosques, a terra, as árvores, as plantas, né? Muito pouco as águas, porque eles têm essa força masculina, né? São divindades muito ligadas aos ritos de fecundidade também. E se a gente tem um mito representativo dos sátiros, é do sátiro Mársias, né? Os sátiros são muito ligados à música, às festas, assim como as ninfas também, né? Ligadas às festas, às músicas, à força, à alegria da vida. E por isso eles eram considerados grandes músicos, né? Grandes musicistas e grandes cantores. Todo mundo gostava, mas enfim, né? E a gente tem esse sátiro Mársias, que era considerado um grande músico. E aí ele se passa um pouquinho e resolve desafiar Apolo para um duelo musical. E é claro que ele perde, porque, né, quem em sã consciência ia voltar contra a divindade? Além de Apolo ser um grande músico, né, o pai das artes, da música, da poesia, o senhor da lira, ele acaba perdendo a contenda
E não tem um final muito bacana. Apolo, né, arranca-lhe a pele como uma demonstração de poder, né? Como um aviso para os outros não se passarem na hora de dizerem que são grandes músicos, né? E é isso, gente. O tempo é pouquinho, então eu falei rapidinho dessas duas divindades. Quem tiver alguma dúvida sobre sátiros e ninfas, né, pode me procurar através do Círculo de Brigante, é só deixar uma mensagem ali, ou no meu Instagram, nas minhas redes sociais, ok? Obrigada por você estar aqui, obrigada mais uma vez ao Círculo de Brigante pelo convite, ao Cláudio, à Patrícia. Saudade imensa dos festivais e de estar com todo mundo. Muito obrigada a vocês que estão aqui, né, seguindo a gente mais uma vez. E até a próxima.